Bom dia. Esse é o quinto vídeo sobre a história do paganismo. No vídeo passado, eu acabei me estendendo muito para falar sobre a visão de mundo dos povos nórdicos. E isso foi importante porque nos próximos vídeos e nesse, a gente vai ter que retornar a alguns conceitos. Mas eu tinha prometido que ia falar sobre o restante da visão de mundo dos nórdicos, dos demais deuses e divindades. Mas eu vou ter que deixar isso para uma série em paralelo a essa série de história, né? Pode ser uma história de leitura e interpretação dos mitos, né? Se tiver interesse, né, me falem porque eu posso começar essa série também. Tenho ideia de ler as fontes diretamente. Enfim, se eu continuasse falando sobre mitos, eu ia empacar na Idade Média antes do ano 1000 e eu nunca ia sair, né? Não ia chegar a falar sobre a história do paganismo até os dias de hoje, né? Que é quando a história termina. Então, vamos lá. Hoje é dia de falar de Era Viking. Por quê? A Era Viking, ela foi o último momento em que existiu alguma ameaça ao cristianismo, né, vindo ali dos pagãos na Europa. Né? E por isso mesmo a gente tem que olhar com cuidado esse período histórico para entender o que aconteceu com os pagãos. Afinal de contas, os últimos pagãos, né, entre aspas, eram os vikings, né, os nórdicos. Então, se você reparar bem, o que a gente chama de Era Viking é basicamente um período em que os nórdicos ainda conseguiam atacar no Ocidente. Né? Então, ela é um período que vai dos anos 700 aos anos 1000, mas ela inicia principalmente ali para as Ilhas Britânicas, bem no final de 700, né? 793 para o ataque a Lindisfarne, que é na Inglaterra hoje em dia, e 795 para o ataque à Irlanda. Né? Então, elas se iniciam, né, o conceito de Era Viking com esses ataques. E eles só se encerram quando os ataques param. Então, para no início dos anos 1000, né, que os nórdicos já não conseguem mais fazer esses ataques. E existe de certa forma, isso tudo foi uma grande guerra entre pagãos e cristãos. Porque esses ataques só terminam graças à conversão da Dinamarca, Noruega e Suécia, né, ao cristianismo. E a adesão deles às lutas cruzadistas, ou seja, às lutas para a expansão do cristianismo, contra pagãos que viviam mais ao leste, né, da Europa. Então, vamos fazer primeiro um pequeno parênteses. Né? A população, como a gente vai ver depois, da Europa, ela sofreu um declínio entre os anos 300 e os anos 600, porque aconteceu um resfriamento. Né? Na Europa, existem resfriamentos e aquecimentos que não correspondem ao resto do planeta. Né? Hoje em dia que estão descobrindo isso, que na verdade o que acontece lá não é igual ao que acontece no resto, porque tem a corrente do Golfo e tal, que leva água quente do Caribe para a Europa. E quando essa corrente diminui, o frio aumenta muito lá, independente de no resto do planeta não ter esfriado. Então, entre os anos 300 e 600, acontece um grande resfriamento, né? As florestas expandem e quase certamente as colheitas, né, de vários povos foram quebrando e a população foi diminuindo na Europa. Né? Mas, no início dos anos 600, a população começou a se recuperar e, no início não, enfim, no meio dos anos 600, a população da Europa começa a se recuperar. E existe já uma grande expansão dos povos nórdicos em direção ao leste, né? Principalmente ali da galera que vivia onde hoje é a Suécia. Porque se você seguir, né, para o leste ali, você chega nos países bálticos e vai subindo os rios,
consequentemente isso segue rumo ao sul, até que você chega ali numa área em que você consegue passar ali, né, para onde hoje é a Ucrânia. Então, basicamente, eles pegavam ali nos países bálticos, Polônia, Ucrânia, chegavam no Mar Negro, e do Mar Negro eles chegavam até Constantinopla e os árabes. E essa rota era uma rota de comércio, muito importante para os nórdicos, que não é associada à Era Viking. Por quê? Porque a Era Viking tem a ver com um conflito com os cristãos. E lá no leste europeu, até chegar em Constantinopla, era muito chão. Então os nórdicos foram se estabelecendo entre os povos eslavos e quando eles enfim chegaram até Constantinopla, eles viram que o tamanho da cidade era absurdo, né, para os padrões, para o conhecimento deles, né. Para vocês terem uma ideia, a capital, né, Constantinopla, tinha quase a mesma população de todos os nórdicos juntos, né, só na capital. Enfim, eles se tornaram mercenários, boa parte deles se tornou mercenários, eles eram chamados de varegs, que é um cognato de viking, e a guarda varangiana foi a guarda de elite do imperador de Constantinopla, né? Até as cruzadas começarem. Então, é, ainda que não tenha havido um conflito entre cristãos e pagãos lá no leste europeu, uma coisa é certa, a tolerância ao cristianismo começou a ser introduzida em grande parte por esses viajantes, né? Que saíam da Suécia, iam até Constantinopla e retornavam, e eventualmente eles eram convertidos nesse processo, né? Lembrando que para um pagão ser convertido, ele não abdicava dos deuses anteriores, né? Pelo menos boa parte deles não entendia isso. Então vamos lá. Essa rede comercial também existia no Ocidente, né? A galera que saía ali da Dinamarca, eles faziam comércio no norte da França, na Inglaterra e na Irlanda. Então eles foram percebendo que havia muita riqueza de recursos, né, nessas regiões. E é aí que a gente tem que entender como que começa o conflito entre pagãos e cristãos, né? Basicamente, os francos, que viviam onde hoje é a França, eles começaram a expandir o cristianismo, né, se tornando o novo império cristão no Ocidente, né? Chama o Império Romano do Oriente, em Constantinopla, e Roma elegeu os francos, né, de Carlos Magno, como o império do Ocidente. E em nome do Império do Ocidente, eles começaram a atacar os povos germânicos, especialmente os saxões. Na sequência, eles atacam também os teutônicos, né? E ambos esses povos eram pagãos bastante relacionados com os nórdicos. E quando esses povos são brutalmente atacados, né, em massacres e tudo mais, os nórdicos vão ficar muito indignados com isso e vão fazer um contra-ataque. Esse contra-ataque, a gente não tem, né, a fonte, né, uma espécie de igreja dos pagãos para dizer que eles estavam fazendo algum tipo de guerra santa, como a gente diria, né? Mas o fato é que eles elegeram, principalmente como alvos, as igrejas, né, nos seus ataques iniciais. Esses ataques já começam no início, ao longo dos anos 700 todos, ali no norte da França, porque era justamente quem estava atacando eles, eram os francos, né? Então, o conflito inicialmente é bem direto, né? Os dinamarqueses vendo a expansão dos francos e atacando os francos, digamos, pela retaguarda, né? Ao irem com seus barcos até o norte da França. Ao mesmo tempo, eles criaram uma muralha no sul da Dinamarca, né? E essa muralha, ela começou em 737, teve expansão em 808, teve outra expansão em 968. E o fato é que os francos e posteriormente o Sacro Império Romano Germânico, que herda o cargo aí de império do Ocidente, defensores da cristandade e tal, eles mesmo
o Sacro Império ele nunca conseguiu vencer essa muralha, né? A Dinamarca ela é uma península e aí aqui embaixo aqui eles fizeram uma barreira, né? Com essas muralhas, né? Então, e ao mesmo tempo o mar ali, todas as cidades portuárias do norte da Alemanha eram controladas pelos nórdicos, né? Então eles não tinham como fazer uma grande frota naval e atacar qualquer país escandinavo, porque os portos já estavam na mão dos nórdicos, né? Então, os nórdicos vão começar esse contra-ataque, principalmente contra cidades portuárias e igrejas e monastérios. Aí a gente tem que entender uma questãozinha. O motivo principal deles estarem saqueando, além claro, essa vingança, né, contra a expansão dos francos, é porque os nórdicos tinham uma rede comercial, né? E eles estavam interessados em comprar coisas que vinham lá do Mar Negro. E para isso eles precisavam de ouro e prata e outros objetos preciosos. E a igreja acumulava esses objetos, né? Ao mesmo tempo, os nórdicos eles não tinham um apreço a entesourar ouro e seus templos, né? Até porque, como a gente viu nos vídeos anteriores, eles não tinham uma classe sacerdotal. Então, essa classe sacerdotal, ela não era... não se tornavam praticamente uma classe social igual era no cristianismo, ao ponto de o reconhecimento da grandiosidade dela estar associado ao entesouramento de um monte de metais preciosos, né? E a folhar um altar inteiro de uma igreja de ouro, ou coisas do tipo, né? Então, com certeza, as igrejas em Roma, né, já estavam com uma ostentação muito grande, né, de metais, mas os nórdicos, eles não... Eles queriam o quê? Moeda para fazer comércio. Então, eles basicamente derretiam tudo que eles tomavam dos cristãos, né? E tem esse livrinho aqui, que eu tenho ele há um tempo. Aí eu fui consultar e descobri que aqui tem um relato do Adam de Bremen, que era um bispo cristão, católico, né? E ele fala do templo de Uppsala. Ele diz que o templo era todo equipado com ouro. Mas equipado com ouro quer dizer, para um contexto cristão, é ter aqueles objetos que os padres manipulam, né, ali nas missas e tudo mais, feitos de ouro, né? Não diz muito sobre a igreja ser decorada de ouro, né? Ele descreve o templo, né? É interessante, ele fala que o templo, além das imagens dos deuses, ele fica ao lado de uma árvore sempre verde, mesmo no inverno, que ele é cercado de um bosque de árvores onde se penduravam as ofertas, e que ao redor do templo existia uma série de montes que formavam uma espécie de anfiteatro, né? Então, provavelmente as pessoas iam ficar dispostas ao longo desses montes para visualizar o que quer que seja que estivesse sendo feito lá nesse templo, né, em Uppsala. E ele fala que todo o perímetro é cercado por correntes douradas, né, dessa área. Aí, correntes douradas pode ser correntes folhadas a ouro, pode ser também corrente de bronze, enfim. A gente não tem como ter certeza. Mas vamos lá, né? A era viking, ela é tradicionalmente marcada pela história inglesa. Então ela começa em 793 e vai até 1066, que é quando os nórdicos fazem o primeiro ataque e o último, né? O último onde eles são derrotados. E essa é uma visão bem inglesa da história, né? Se você coloca... Mas não é tão diferente assim nos países vizinhos, né? As datas são basicamente bem aproximadas. Mas por que você vai ver... eles demoraram, né? Relativamente demoraram, os nórdicos, a focar no ataque à Inglaterra. O motivo é, como eu disse, eles já eram grandes comerciantes, né?
Então eles perceberam que as cidades portuárias ao longo do norte da França e os mosteiros e igrejas da Irlanda eram os lugares mais ricos para você obter ouro fácil, né? Para abastecer aquela rede comercial, né? Então, eles basicamente vão focar nesses dois lugares. E aí a gente tem que entender que os povos nórdicos, nesse momento, não estavam divididos nos três reinos atuais, né? Dinamarca, Noruega e Suécia, mas em uma infinidade de pequenas unidades políticas. Mas havia ainda assim as três etnias, né? Os Danes, né, que vão formar a Dinamarca, já existiam desde antes do reino, né? E eles, inclusive, viviam em partes da Suécia e da Noruega também. Ao mesmo tempo, os noruegueses são distintos, porque se você olhar no mapa, eles estão tão ao norte da Europa, literalmente no caminho para o norte, que é o que significa Noruega, que para eles descer e ir para o sul para atacar os outros países, né, as Ilhas Britânicas, era bem diferente para os dinamarqueses. Os dinamarqueses eles podiam descer pelo litoral até chegar na França, e se eles fossem numa reta, assim, na latitude, eles iam chegar na Inglaterra. Mas os noruegueses não, eles tinham que ir para o sul, literalmente, para poder chegar nas Ilhas Britânicas, de modo que eles passavam diretamente ao norte da Escócia e chegavam direto na Irlanda, né? Então, enquanto os dinamarqueses estavam focados em atacar na França, os noruegueses estavam focados em atacar na Irlanda. E a Inglaterra foi ficando ali, né, um pouquinho no limbo, sendo menos atacada, né, até a gente chegar no grande exército pagão. Mas isso eu vou retornar mais no final do vídeo, né? Pois veja bem, esses avanços, né, dos pagãos contra a Grã-Bretanha, eles só vão parar quando os pagãos começam a sofrer o avanço do cristianismo no seu próprio território. Isso aconteceu basicamente porque conforme eles foram se estabelecendo nos anos 900, nos anos 800 e 900, ali no norte da França e onde hoje é a Inglaterra e a Irlanda, eles acabaram entrando muito mais em contato com o cristianismo, e pessoas convertidas começaram a retornar para a Dinamarca, levando para lá uma abertura aos pregadores cristãos que até então não existia, né? Os relatos até o metade dos anos 800 ali são só de rejeição ao cristianismo, né? Não existe uma, uma permissão, né? Agora, quando a gente chega nos anos 900, as coisas mudam, né? A quantidade de cristãos é muito maior. E a entrada do cristianismo está relacionada diretamente ao estabelecimento de uma monarquia aos moldes cristãos. Então a gente vai ver que um carinha chamado Harold Bluetooth, ele foi o primeiro rei da Dinamarca, e ele ele autorizou as pregações religiosas lá em 935. 935 já é bem adiantado, né, da era viking. Ele permite que a igreja se organize lá a partir de 948, e em 980 é fundado o bispado em Fiônia. Eu vou abrir para o cachorro aqui. Ei, cachorro! O bispado em Fiônia, que era aquela ilha. Fiônia era a ilha sagrada para fazer vários rituais desde a antiguidade. Então, provavelmente, eles tiveram que substituir os sacerdotes. Sacerdotes não, mas enfim. Eles terem feito esse bispado em Fiônia é significativo, né, porque ainda se realizavam rituais pagãos em Fiônia até essa data.
Então você vê que foi tudo no finalzinho dos anos, foi tudo nos anos 900. Essa conversão da Dinamarca, e a Dinamarca se transforma realmente em um reino unificado a partir dessa data. Na Noruega, um carinha chamado Olaf I, o primeiro Olaf, ele, em 995, né, ele também, já sendo rei da Noruega unificada, ele funda a primeira igreja. O Olaf, por ter entrado nesse negócio por ter quisto converter a Noruega ao cristianismo na força, né, na espada, ele vai conseguir tantos inimigos que ele vai ser morto numa emboscada no ano 1000. Mas se não me engano, o neto dele, Olaf II, ele vai fazer uma guerra contra os pagãos. E de 1015 a 1028, que é o período do governo dele, ele basicamente vai impor o cristianismo na base da espada, né? A todo mundo. E isso é que é a grande questão, né? O cristianismo foi imposto na base da espada, né? Na Dinamarca, na Noruega e na Suécia também. Na Suécia tem um outro Olaf, que era o Olaf Tesoureiro. A partir de 1014 também ele vai introduzindo o cristianismo, fundando lá a primeira diocese, né? Que é uma divisão administrativa. Então você vai perceber que conforme na Dinamarca, depois na Noruega e na Suécia se cristianiza, coincide com eles perderem na Irlanda as batalhas em 1033 e na Inglaterra em 1066. Então foi uma grande... a conversão ao cristianismo ali, ela acaba com a era viking de dentro para fora, né, fazendo com que os nórdicos deixem de atacar a cristandade, por questões ideológicas, né? De modo que você percebe que existia isso, né? Era por eles serem pagãos que eles estavam atacando tão veementemente os cristãos, né? E tanto é que esse ímpeto guerreiro ele é direcionado contra os pagãos que ainda restavam na Europa a partir da conversão, levando as cruzadas do norte, que é entre os anos 1100 e até os anos 1300, né? Existe principalmente os teutônicos que não eram nórdicos, né? Eram germânicos. Eles formam aquela ordem dos cavaleiros teutônicos e começam a se expandir em direção aos países bálticos, né? E aí é que, só para frisar, né? Os nórdicos não foram realmente os últimos pagãos. Eles foram os últimos pagãos que tiveram um nível de civilização e que, portanto, conseguiram legar muito da sua cultura. Mas os povos do Báltico, os povos finlandeses, os povos eslavos eram pagãos mais ou menos nesse período aí, e principalmente lá no extremo norte, né? Porque o cristianismo estava expandindo do lado dos ortodoxos, também entre os eslavos. Mas lá no Mar do Norte, no Mar Báltico, era um refúgio para os pagãos que ainda não queriam, que estavam fugindo desse avanço do cristianismo. Então, só para você ver, a guerra dos teutônicos no Mar Báltico vai de 1226 a 1410. E eles ficaram ali tentando tomar politicamente, né, a região, assim como os suecos foram avançando contra os finlandeses para tomar a Finlândia, né, como uma espécie de colônia. Mas enfim, a conversão lá dos povos bálticos, os últimos resistentes lá, eles se convertem para um casamento, né, com mulheres cristãs. Uma mulher cristã da Polônia casa com um rei pagão lá dos Bálticos, em 1386. Né? Então, a conversão pela espada ela era muito mais uma forma de expansão, né, dos estados, né, das organizações políticas ali, do que simplesmente uma conversão ao cristianismo. Né? Mas vamos lá. Eles foram perseguindo os pagãos ali, né, em direção ao leste europeu, mas em direção ao oeste, ao ocidente, a gente tem um universo à parte ali que era o universo da Noruega. Porque, como eu falei, a Noruega ela fica muito ao norte.
E se você sai do litoral da Noruega com um barquinho ali, é, ou você iria parar na Escócia e na Irlanda, que eram os lugares onde eles tinham para pilhar, ou nas ilhas que tem ao norte da Escócia, onde eles começaram a colonizar, e por fim a Islândia, e a Groenlândia, e as Américas. Então, no Canadá, né? Então, para o mundo dos noruegueses, é, a principal rota de fuga contra perseguições, né, dos cristãs era ir em direção a essas ilhas e principalmente a Islândia, né, onde eles podiam manter seus costumes distantes dos grandes estados cristãos. Né? Mas ainda assim, na Islândia acontece um fenômeno muito engraçado. Isso porque a Islândia tinha uma organização que era Allthing, que era a Assembleia de Todos, que reunia todos os chefes, né, de família da Islândia, que é uma ilha muito grande, mas ao mesmo tempo muito pequena em termos de população. Né? Ela foi considerada totalmente ocupada quando ela tinha 50 mil habitantes. Né? A partir daí só aumentou o tamanho de cada comunidade, mas já não tinha mais nenhum lugar para se estabelecer, porque o clima lá é muito hostil, então não tem muito lugar para viver de boa. Então quase ninguém vai lá, mas ainda assim eles resolveram preventivamente se autoconverter. Então essa assembleia, no ano 1000, ela, se eu não me engano, a assembleia ela começa no ano 930. No ano 1000, eles decidem pela autoconversão da Islândia. Eles declaram que toda a Islândia agora é cristã. Né? E qual foi a grande graça disso? É que eles evitaram uma conversão pela espada. Nunca foram efetivamente cruzados na Islândia, convertê-los. Né? Ao mesmo tempo, eles começaram a mandar os seus jovens para estudar o cristianismo, aprender a ler e escrever. Né? E voltar para a própria Islândia. E isso levou a uma grande abertura para preservar os mitos deles, né? E gerar uma cultura literária distinta do resto da Europa. Né? Porque era uma população pequena, isolada, então você escrever um negócio e entregar para o seu amiguinho ficar lendo durante o inverno era um grande gesto de amizade. Né? Então eles ficavam trocando livros, né? E criaram toda essa cultura literária e preservaram seus mitos. Né? Porque, diferente de um salão na Dinamarca em que uma pessoa podia declamar os poemas em qualquer época do ano, né? Na Islândia, não. Na Islândia, durante o inverno, você não vai na casa do amigo, você fica na sua casa e pronto. Né? Então, essa troca de literatura foi muito relevante para eles se entreterem, né? Mas vamos lá, vamos pro... Assim, e a Islândia, ela, nas suas sagas, relata também a descoberta da Groenlândia, né? E o assentamento na Groenlândia. E na Groenlândia, até o ano... Lá eles têm relatos, né? De hábitos pagãos acontecendo lá e de pessoas indo para lá para continuar fazendo coisas pagãs, né? Mesmo tendo um bispo, né, lá na Groenlândia. Mas a gente vai ver que bispo, nos próximos vídeos, bispo islandês é bruxo, né? Mas enfim, vamos pro grande exército pagão, né, mesmo, que é o que está no título do vídeo. Gente, o grande exército pagão que a gente vê em todas essas séries sobre vikings, ele existiu, é assim que ele é chamado pelos anglo-saxões, mas aquela narrativa que envolve Ragnar, os filhos de Ragnar vingando a morte de Ragnar, que foi feita pelo rei Ela lá da Nortúmbria, essa vingança e todas as trajetórias dos filhos do Ragnar são mitos, são lendas, melhor dizendo. E por que são lendas? Porque são histórias que foram passadas na narrativa oral pelos nórdicos até 400 anos depois elas seriam escritas pelos islandeses. E como eu falei, os islandeses estavam interessados no entretenimento. Isso é um livro legal para você ler no meio do inverno. Então, o Ragnar ele simplesmente casa com uma valquíria, né?
Então os elementos ficcionais eles são muito grandes, né? A história é mal localizada, então você não sabe exatamente em que lugar que está acontecendo as coisas, né? Enfim, são todas lendas, né? E as fontes anglo-saxãs propriamente ditas, elas vão falar pra gente sobre realmente uma grande invasão, né, de pagãos. Mas a ideia de que o alvo fosse preferencialmente a Nortúmbria e derrotar o rei Ela não é muito clara na narrativa. Se você perceber, eles desembarcam primeiro na Anglia Oriental, que é o ponto mais ao sul e mais ao leste que tem. Ali chantageiam primeiro o rei dali, depois pegam e vão subindo até chegar em York. Né? Nesse processo eles vão derrotando todos os reis, cidades, todo mundo que resiste. Tomam York. Uma vez que tomam York, eles descem depois novamente para o sul, né? Depois de alguns anos. Isso tudo demora 14 anos, essa primeira jornada do grande exército pagão. E durante esses 14 anos eles fazem a bagaça ali, destroem 4 reinos da Inglaterra, mas sobra o Essex, né? O Essex é que é a grande resistência dos anglo-saxões. E eles, depois de enfrentar o Essex e não conseguirem derrotar, eles aceitam um pagamento lá que é chamado de Danegeld, que era o tributo aos dinamarqueses, e voltam para York. Aí vem um segundo exército pagão, não é um fenômeno, são três, pelo menos três exércitos pagãos que aparecem nesse período. Esse segundo vai atacar também o Essex, também vai exigir seus Danegelds aí, seus tributos, e no final vai estabelecer a Danelau, que é o que? O reconhecimento por parte do rei de Wessex, né, anglo-saxão, de que fora dos domínios deles a lei era a lei dos dinamarqueses que devia imperar. Então os costumes, tudo era a jurisdição, né? Não era mais anglo-saxã, e sim dos Danes. E aí, gente, o que significa, né, de uma perspectiva mais histórica, isso que aconteceu? Porque se o grande exército pagão não foi uma vingança pessoal dos filhos de Ragnar contra um rei específico, o que foi, né? E o que ele foi, eu diria bem cruamente, que é uma reorganização política dos dinamarqueses em relação às ambições deles da era viking. Porque, como eu falei, a galera da Dinamarca estava mais atacando a França. A galera da Noruega que estava atacando a Irlanda e a Inglaterra, enquanto os suecos estavam voltados para o outro lado. Então, mas quando a gente vê os relatos nos anos 800, a gente vai ver o quê? Em 840, os Dubigail, que são os estrangeiros negros, eles tomam Dublin, na Irlanda. Dublin tinha sido fundado pelos noruegueses e mantido até aquela época por noruegueses, né? Então eles tomam Dublin e é dito que essa galera veio da Dinamarca. Aí o grande exército pagão, assim, isso foi em 840. Em 845 tem um ataque a Paris, que foi o maior ataque, né, a maior reunião ali que teve de nórdicos para tentar atacar algum lugar. Eles recebem lá um pagamento para não tomar a cidade, aceitam, voltam para casa. E 20 anos depois é que começa o grande exército pagão o primeiro ataque do grande exército pagão na Inglaterra. Então você vê como eles estavam demorando para chegar ali na Inglaterra, né? Porque a Inglaterra era o lugar mais pobre. Não tinha tanta coisa assim para você tomar na Inglaterra quanto tinha na Irlanda e na França. Mas quando eles, enfim, eles vão com tudo. Eles vão com duas forças diferentes militares, né? E eles acabam estabelecendo não só vários pagamentos de tributos, que seriam aos danes, mas eles estabelecem uma área enorme que era a lei dos danes, né? Então a gente vê que havia
na prática, um rearranjo entre os dinamarqueses ali e os noruegueses sobre quem que ia controlar aquilo. Né? E posteriormente tem vários. Aí entra o Ivar. O Ivar histórico, ele não tem uma relação direta com Ragnar, ninguém sabe se ele realmente um dia foi descendente de Ragnar, se é que Ragnar existiu. Mas o Ivar histórico ele deixou descendência em York e em Dublin. E essa galera de Dublin, que é na Irlanda, e de York, formavam um eixo muito importante ali durante a Era Viking, que permitia que o comércio acontecesse diretamente da Irlanda, passando pelo norte da Inglaterra e chegando na Dinamarca, sem ir pelo norte da Escócia, que ia chegar na Noruega, e sem ir pelo sul da Inglaterra, que tinha que enfrentar os anglo-saxões de Sussex, né? E os bretões da Bretanha, que também todo mundo ali não era muito amigo dos vikings. Então, essa reorganização ali, ela foi a consequência do grande exército pagão. Né? Existia o... Foi o momento em que o grande exército pagão fundou uma espécie de colônia da Dinamarca, né, na Inglaterra. Né? E para você ver como essa caracterização deles como... Enfim, eles eram com certeza pagãos, né? Isso foram os anglo-saxões que falaram. E os irlandeses também falavam isso, mas eles falam que os Dubigail, que eram os dinamarqueses, eram mais piedosos do que os noruegueses, porque eles não pilhavam as igrejas tanto. Né? Mas também eles chegaram atrasados na festa, eles chegaram 55 anos atrasados na festa. Então provavelmente era muito mais fácil para eles só cobrarem impostos, né, do que ficar pilhando igrejas que já não tinham mais nada. Então, eu vou tentar concluir aqui, acho que para não passar muito tempo, mas basicamente vamos entender os números dali das pessoas e um pouco de demografia e debater a questão da civilização. Então vamos lá, gente. O norte da Europa sempre teve muito pouca gente em relação ao sul da Europa. Até hoje, se você olhar a quantia de gente que mora nos países escandinavos, é muito pequena. Né? E se você comparar, e na antiguidade, ao que tudo indica, já era assim. Então, para o ano zero, para o ano 1, é estimado ali que os países nórdicos todos tivessem entre 300 mil e 400 mil habitantes. A Grã-Bretanha, 600 a 700 mil habitantes. E a Irlanda, 100 a 200 mil habitantes. Então, era um punhadinho de gente. E durante o início da Idade Média, o clima lá resfriou, ficou ainda menos, ficou muito hostil, né? Enfim, quando a gente chega no ano 1000, né, só para ter os comparativos, que já já quando está encerrando a Era Viking, o que a gente tem são cerca de 600 a 700 mil pessoas nos países escandinavos. 1.200.000, um pouco mais do que isso, de pessoas na Grã-Bretanha e Escócia. E uns 300 mil na Irlanda. Né? Então, dá para entender como era difícil para os nórdicos governarem a Grã-Bretanha, dado que a população da Grã-Bretanha era maior, consideravelmente maior, o dobro, pelo menos, da população deles. Né? E os reinos deles, apesar de serem bastante equivalentes, ainda assim eles não tinham uma tradição política para organizar tanta gente. Né? E essa tradição ela vai acabar necessitando da influência da civilização cristã para se estabelecer e eles conseguirem realmente criar reinos, né, grandes. Mas isso não quer dizer que eles já não estivessem civilizados. Né? Se você comparar os nórdicos aos irlandeses, por exemplo, você observa que eles têm muitas cidades, enquanto que os irlandeses não tinham nenhuma, e de que eles comercializavam com moedas, um comércio monetarizado a longuíssimas distâncias,
enquanto que os irlandeses também praticamente não faziam moedas nesse período, né? E o que eu quero dizer é que em termos de civilização propriamente dita, os nórdicos eles estavam expandindo a civilização. Eles não eram bárbaros, só porque eles não eram cristãos, né? Diferente do período romano, né, em que os germânicos eram bárbaros, porque eles não eram civilizados. Os nórdicos eram civilizados, né? Então eles estavam fazendo uma civilização politeísta se expandir em conflito com uma civilização monoteísta, né? E civilizações politeístas existem, e elas são, enfim, romanos, gregos, indianos, chineses, japoneses. Até hoje, né, no Extremo Oriente, o monoteísmo não colou. Então, a gente teve por um breve período ali, de uns 200 anos, um embate entre civilizações, né? E esse embate só foi possível porque os nórdicos eles tinham de fato tecnologia e, e faziam parte, né, de um movimento ali de expansão da civilização para o norte da Europa e para o leste da Europa, no final das contas, né? E eles serem convertidos ao cristianismo foi meio que a única opção que eles tinham, né, para absorver elementos de civilização, elementos organizacionais da civilização. Dado que, conforme a população aumenta, é necessário que se tenha uma configuração ali melhor para organizar as pessoas, né? Que a gente chama de civilização e na maioria dos lugares não escapou da lógica civilizada, né? Mas que pode ser diferente da civilização monoteísta cristã, né? Que é intolerante religiosa, né? E a gente acabou perdendo, né, muito com isso, porque ainda no final da Idade Média era possível que camponeses, por exemplo, achassem que uma colheita que quebrou acontecia pela presença de judeus ou pela presença de bruxos ou bruxas, né, pagãos. E eles achavam que o jeito de consertar as coisas era perseguindo essas pessoas, executando e tudo mais, né? Em vez de fazer uma investigação sobre, afinal de contas, o que eles tinham feito de errado em relação ao rio, às florestas, às montanhas, né? Então, essa, esse triunfo do monoteísmo, ele ao mesmo tempo levou uma facilidade muito maior de controlar as pessoas, né? Que está associada com a civilização. A civilização é sobre controle, é sobre poucas pessoas terem as armas e muitas pessoas só trabalharem, né? E isso também é o que explica por que os nórdicos conseguiram conquistar tantas coisas, né? A lógica cristã, ela falava sobre você ser manso, né? Você não ser um guerreiro, porque isso nem é do agrado de Deus, a não ser quem já nasceu para isso. Aí não, aí eles têm que ser guerreiros por Deus, né? E, enfim, é uma lógica da civilização você desarmar a maior parte da população e ter uma classe própria de guerreiros, né? E isso acontecia desde o Império Romano. Os legionários, eles eram os únicos que podiam guerrear. E quando eles perdiam e a maioria morria, o governo convocava mais pessoas para treinar elas, para fazer os legionários e só essas, então, mandar eles para a guerra. Isso enfraqueceu eles, né? Em relação a povos que todo mundo era um potencial guerreiro, né? E quando essa lógica chegou ali nos cristãos da Inglaterra, basicamente, né, nos anos 700, o que existiam eram classes de guerreiros extremamente especializados e um campesinato amplo, desarmado, né? Os romanos, eles conseguiram, a igreja conseguiu passar isso para frente, né, como legado dos romanos, né? Para você ver os romanos, quando eles estavam atacando os pictos, né, lá no norte da Inglaterra, eles tomaram todas as armas de metal e ferramentas e fizeram uma grande vala e enterraram, né, e descobriram essa vala. Ou seja, eles estavam tentando privar os seus inimigos de armas, né? Então, no contexto em que os nórdicos conseguem atacar a Inglaterra, você tem ali uma Inglaterra com mais do que o dobro da população dos nórdicos
E as estimativas é entre 13 mil e 40 mil migrantes durante toda a era viking para a Grã-Bretanha, né? Já os romanos, eles mandaram uma legião, eles mandaram umas divisões, mas no final dos contos eles acabam mandando a legião inteira para controlar a Grã-Bretanha nos anos, né, no primeiro século. E é, uma legião inteira tinha 25 mil a 30 mil soldados, né? Apenas soldados, né? Sem falar do resto dos romanos que foram. E eles tiveram muita dificuldade para controlar a população, que eram uns 600 mil bretões na época, né? Britanos. Então, o fato da população parar de se armar facilita muito essas fragilidades políticas, em que um grupo de guerreiros derruba o grupo de guerreiros dominante e destrói a organização política, né? E a Era Viking foi a última vez em que isso aconteceu realmente, porque os reinos vão se reorganizar, né? E eles vão começar a fazer a convocação de civis, principalmente para grandes momentos de conflito, né? Então Essex só consegue sobreviver aos ataques dos três exércitos pagãos porque eles convocaram civis, basicamente, né? Começaram a convocar uma grande quantidade de civis para comparecer aos combates, né? Para treinar e, e a partir daí a gente tem um início aí dos estados modernizados e dos exércitos modernos. Eu acho que eu extrapolei bastante o que eu estava pensando do tempo do vídeo, mas é isso. O próximo vídeo eu vou começar a falar sobre magia na Idade Média para a gente conseguir chegar até a perseguição às bruxas. É isso aí. E se vocês quiserem vídeos sobre mitos, especificamente sobre leitura e interpretação de mitos, eu posso fazer outra série. Isso aí, até a próxima.